Olá, aqui é o Márcio Batista e eu quero te fazer uma pergunta. Você já executou ou sugeriu, participou de alguma melhoria na produção industrial da empresa que você trabalha atualmente? Ou então em alguma empresa que você já trabalhou anteriormente? Você já executou? Eu já executei várias melhorias e olha que eu só consegui executar porque eu tive muita cooperação das pessoas que trabalhavam dentro das linhas de produção. É muito importante essa cooperação. Foi muito bom para mim. Quem é inovador dentro de uma indústria, sugere, propõe, precisa muito das sugestões, do apoio e da cooperação de todos que trabalham dentro dos processos industriais. É muito importante porque a minha experiência sempre foi em linhas de produção, onde eu comecei como mecânico de manutenção e também cheguei ao cargo de gerente de produção após eu me formar como engenheiro de produção. Sempre eu precisei e executei melhorias e utilizei a participação e a cooperação das pessoas. Eu sempre buscava facilitar os processos dos operadores de máquinas e auxiliares de produção, porque eu via que eles se esforçavam bastante e trabalhar em uma linha de produção 8 horas por dia não é coisa fácil. É bem difícil você trabalhar dentro da linha de produção. Por exemplo, quando era para melhorar alguma operação em algum tipo de máquina, eu lembro que eu via como que era feito a tarefa, o tipo de máquina, alguma ferramenta de apoio que utilizava ali. E então, era uma coisa importante. Eu conversava com o operador daquela máquina e eu perguntava para ele se ele tinha algum tipo de sugestão para que seu trabalho pudesse ser melhorado, para que fosse mais simples. Então, os operadores de máquinas sempre eles tinham bastante sugestões. É uma questão assim de você conversar. E assim, a indústria sempre tem algum tipo de máquina ou processo para melhorar. E o importante, antes da gente propor, é saber o porquê é preciso melhorar sempre as máquinas. Então, a indústria precisa e a gente também precisa saber. Sempre eu digo, quem é inovador dentro da indústria, ele precisa das sugestões e o apoio e da cooperação de todos que trabalham dentro de processo. Isso aí é uma questão de necessidade. Facilitar um processo, algum tipo de operação dentro da produção industrial, ou até mesmo elaborar alguma pequena automação em uma máquina, essa questão é muito importante para se conseguir reduzir, principalmente a carga de trabalho dessas pessoas que trabalham diretamente no chão de fábrica. Principalmente é reduzir a carga de trabalho. As pessoas que trabalham na linha de produção se esforçam muito. Eu não sei se você que está me escutando já trabalhou em uma linha de produção com uma esteira ligada na frente e os produtos passando em sua frente e você precisa executar algum tipo de tarefa. Eu não sei se você. E é muito estressante. Eu tive essa oportunidade de trabalhar. Como eu executava a manutenção e as melhorias das máquinas, eu gostava de sentir, para me executar as melhorias, o que as pessoas que trabalham na linha de produção sentem. E de uma forma era fácil. Dessa forma era fácil eu propor e executar melhorias, porque eu estava sentindo o que aquelas pessoas faziam. Então é importante você sentar na posição que a pessoa está. Não é nada fácil trabalhar em um processo contínuo ou então em uma linha de produção e muitas pessoas que trabalham ali muitas vezes desenvolvem doenças relacionadas à falta de ergonomia ou então a trabalhos repetitivos. É muito comum a pessoa trabalhar na produção desenvolver um tipo de doença. Não precisa também ser só em linha de produção, não precisa, né? Qualquer tipo de serviço pesado na indústria ou em tarefas complicadas que dependem, né, de técnicos e auxiliares para movimentar, misturar, produzir, é bem complicado e estressante as tarefas. A indústria em si, os processos são complicados, então é necessário o facilitamento aí do processo. Por essas razões, eu sempre busquei melhorar, facilitar e também automatizar os processos e equipamentos. É por isso mesmo, para facilitar.
Primeiramente, para tentar reduzir a carga de trabalho das pessoas que trabalham na indústria. É muito desgastante você trabalhar com a máquina manual ali e ter que trabalhar o tempo todo. Porém, sempre que eu fiz algum tipo de melhoria, eu precisei da sugestão e da cooperação das pessoas que trabalham nas linhas de produção do processo. Isso aí é uma coisa bem interessante, porque a gente precisa, quem é inovador precisa ser pessoas. É preciso, então, estar atento aos processos e máquinas da produção industrial para poder sugerir e propor melhorias. Você tem que ser um observador, tem que ser crítico para perceber as dificuldades e necessidade de melhoria. Então tem que ver, criticar e criticar bom. Sempre a possibilidade de facilitar algum tipo de trabalho cansativo, sempre existe. Quando pensamos em cooperar com as pessoas que trabalham dentro de uma linha de frente, nos processos industriais. Então primeiro você tem que pensar em ajudar e cooperar com aquelas pessoas que estão ali trabalhando. A cooperação ela é mútua, porque ao mesmo tempo que você facilita o trabalho das pessoas que trabalham ali na linha de produção, elas também podem cooperar com você, na medida em que elas sugerem e demonstram as suas necessidades e cooperam. Então, você coopera com eles, elas cooperam com você. É muito gratificante, eu falo isso de experiência própria, quando a gente consegue facilitar ou propor algum tipo de melhoria e melhora a condição de trabalho. Ou até mesmo para várias pessoas de uma vez, com apenas algum tipo de melhoria que você executa. É muito gratificante você ver ali as pessoas trabalharem com menos carga de trabalho. Portanto, eu digo que a missão de trazer melhorias e para facilitar processos de máquinas e processo industrial é feita com a participação e cooperação de todos que trabalham. Todos que trabalham dentro da linha de produção é necessário. A partir dos auxiliares, até mesmo os gerentes, diretores, até o dono da empresa. O resultado ele é bom para todos. Experimente então você também a cooperar com as melhorias dentro da indústria. Faça essa experiência, colabore, coopere e busque aí a cooperação e a ajuda daqueles operadores. Você pode facilitar e muito o processo e a vida daquelas pessoas que trabalham dentro da linha de produção. Faça essa experiência.